E se eu te dissesse que a estupidez não é apenas a ausência de inteligência, mas algo muito mais sinistro, uma força que pode transformar mentes brilhantes em instrumentos de destruição? E se a maior ameaça à civilização não fossem pessoas más fazendo coisas ruins, mas pessoas comuns que simplesmente pararam de pensar? Imagine isto: um cientista renomado, com múltiplos diplomas, de repente começa a acreditar e espalhar desinformação perigosa. Um professor compassivo passa a endossar ideologias nocivas. Pais amorosos tomam decisões que colocam seus próprios filhos em risco. Mas aqui reside o paradoxo mais perturbador. Essa estupidez funcional não é acidental. Ela se disfarça de virtude. Pessoas presas nesse estado acreditam genuinamente que estão fazendo o bem, tornando-se absolutamente imunes à correção. Diferente da maldade, que carrega em si o germe de sua própria subversão, a estupidez funcional se perpetua através da certeza moral. Bonhoeffer observou algo chocante. Contra a estupidez, somos indefesos. Protestos não funcionam. Razões caem em ouvidos surdos. Portanto, a questão não é como combater pessoas estúpidas, mas como evitar que nós mesmos nos tornemos funcionalmente estúpidos. Você já se pegou acreditando em algo simplesmente porque todos ao seu redor também acreditavam? Mantenha essa pergunta em mente enquanto exploramos uma das mais inquietantes teorias sobre a natureza humana já concebidas. Em 1961, Stanley Milgram conduziu seus infames experimentos de obediência na Universidade de Yale. Voluntários comuns foram instruídos por uma figura de autoridade a administrar o que acreditavam serem choques elétricos cada vez mais dolorosos em outra pessoa. Mas aqui está o que torna isso aterrorizante. Apesar de ouvirem gritos de agonia, 65% dos participantes aplicaram choques que pensavam poder ser letais. Esses não eram sádicos ou doentes mentais. Eram pessoas normais que temporariamente entregaram sua capacidade de julgamento moral independente. Bonhoeffer testemunhou exatamente isso em primeira mão na Alemanha nazista. Ele observou alemães educados, cultos e religiosos apoiando políticas e líderes que contradiziam tudo em que afirmavam acreditar. Mas aqui está a reviravolta. Esses não eram ignorantes sendo manipulados por propaganda inteligente. Eram professores, médicos, membros do clero e intelectuais que participavam ativamente de sua própria rendição intelectual. De sua cela na prisão em 1943, esperando para ser executado por seu papel numa conspiração para assassinar Hitler, Bonhoeffer escreveu sua observação mais assombrada. O que tornava essa observação tão arrepiante não era apenas seu contexto, mas sua precisão. A maldade, ele notou, sempre carrega dentro de si o germe de sua própria subversão. Cria inquietação, resistência e eventual colapso. Mas a estupidez, ela acredita que está fazendo o bem. Portanto, torna-se absolutamente imune à correção. Pessoas maliciosas sabem que estão fazendo algo errado, o que cria conflito interno e eventual colapso. Mas pessoas presas na estupidez funcional acreditam que estão fazendo o bem, tornando-as absolutamente resistentes à correção. Essa não é uma falha individual. É uma característica sistêmica que serve às estruturas de poder existentes. Quando Bonhoeffer usou a palavra estupidez, ele não estava falando sobre baixo QI ou falta de educação. Ele estava descrevendo algo muito mais complexo, o que podemos chamar de estupidez funcional ou ignorância voluntária. Mas aqui está o que torna a teoria de Bonhoeffer revolucionária. Ele argumentou que a estupidez frequentemente emerge não de falhas individuais, mas de pressões sistêmicas que tornam o pensamento independente tanto difícil quanto custoso. A verdade é que nossos sistemas econômicos incentivam ativamente atalhos intelectuais. Plataformas de mídia social faturam bilhões quando usuários reagem emocionalmente em vez de pensar criticamente. Veículos de notícias conseguem mais cliques com indignação do que com nuance. Quando as pessoas trabalham em múltiplos empregos, se afogam em dívidas e são constantemente bombardeadas com informações,
a rendição intelectual torna-se uma estratégia de sobrevivência. O que os economistas chamam de ignorância racional emerge. Torna-se mais eficiente para indivíduos permanecerem desinformados sobre questões complexas do que investir o tempo e energia necessários para uma compreensão genuína. Mas essa racionalidade individual cria irracionalidade coletiva. Exatamente a dinâmica que Bonhoeffer observou na Alemanha nazista. O resultado não é apenas escolha individual. É pressão estrutural em direção à rendição intelectual. E nossos cérebros, estressados e sobrecarregados, estão perfeitamente projetados para obedecer. Portanto, aqueles no poder não precisam suprimir ativamente a informação. Eles apenas precisam criar condições onde processar informações honestamente torna-se proibitivamente difícil. A arquitetura da ignorância escolhida está construída em nossos sistemas mais básicos. Enquanto sistemas econômicos nos empurram em direção a atalhos intelectuais, nossos cérebros são realmente programados para obedecer. Leon Festinger mostrou exatamente como isso funciona psicologicamente através de sua pesquisa sobre dissonância cognitiva nos anos 1950. Mas aqui está o que Bonhoeffer entendeu que a psicologia moderna confirmou. Esse processo é amplificado quando as pessoas estão estressadas, sobrecarregadas ou economicamente inseguras. Exatamente as condições que nossos sistemas atuais criam. Bonhoeffer observou que a estupidez frequentemente emerge em ambientes de grupo. Ele notou que indivíduos perfeitamente racionais abandonariam suas habilidades de pensamento crítico quando se tornavam parte de um grupo ou movimento maior. Os experimentos de conformidade de Solomon Asch, nos anos 1950, demonstraram exatamente o que Bonhoeffer havia testemunhado. Quando cercadas por um grupo dando respostas obviamente erradas, 75% das pessoas concordarão com a multidão pelo menos uma vez, mesmo sabendo que o grupo está errado. Aqui está a percepção crucial. É porque informações falsas frequentemente parecem mais emocionalmente satisfatórias que verdades complexas. Quando alguém compartilha desinformação que confirma sua visão de mundo, está participando de um sistema que recompensa atalhos intelectuais sobre análise cuidadosa. O algoritmo os alimenta com mais do mesmo, criando câmaras de eco que agem como areia movediça intelectual. Você já notou como seu feed de mídia social parece mostrar exatamente o que você quer ver? Isso não é acidente. É a arquitetura da ignorância escolhida em ação. Se nossos cérebros e sistemas estão programados contra nós, como lutamos de volta? Bonhoeffer acreditava que libertar-se da estupidez requer o que ele chamou de graça custosa, a disposição de pensar independentemente mesmo quando é doloroso, impopular ou perigoso. Mas agora, entendemos que não estamos apenas lutando contra a pressão social. Estamos lutando contra milhões de anos de evolução e algoritmos de bilhões de dólares projetados para explorar nossos atalhos mentais. Aqui está o que Bonhoeffer não poderia ter sabido. Isso não é apenas sobre rendição moral ou pressão social. A neurociência moderna revela algo muito mais inquietante. Nossos cérebros estão literalmente programados para cair na estupidez funcional. Bonhoeffer testemunhou a propaganda nazista se espalhando através de jornais e transmissões de rádio. Mas estamos vivendo algo exponencialmente mais perigoso. Saímos da propaganda nazista para algoritmos de mídia social que sabem exatamente quais botões psicológicos apertar. Portanto, a pergunta que Bonhoeffer nos deixa não é se somos inteligentes o suficiente para evitar a estupidez. É se estamos comprometidos o suficiente para continuar pensando quando pensar se torna inconveniente, desconfortável ou custoso. Bonhoeffer pagou o preço final por se recusar a entregar sua independência intelectual. Ele foi executado por enforcamento em 9 de abril de 1945, apenas semanas antes da rendição da Alemanha. Suas últimas palavras foram: "Este é o fim para mim, o começo da vida."
Seu sacrifício não foi apenas sobre resistência política. Foi sobre defender a própria possibilidade do pensamento humano. Ele entendeu que quando as pessoas param de pensar independentemente, elas param de ser completamente humanas. Em um mundo que lucra com nossa rendição intelectual, escolher pensar cuidadosa e independentemente torna-se uma das coisas mais importantes que podemos fazer. A tragédia é que a rendição intelectual frequentemente se sente como liberação, mas dentro desse diagnóstico sombrio reside esperança genuína. Se a estupidez é parcialmente escolhida, ela também pode ser rejeitada. O que achou deste vídeo? Deixe sua opinião e sugestões para o próximo. Até logo!